Senhoras e senhores, ela é keynote speaker e doutoranda na PUC de São Paulo sobre cidades inteligentes com experiência sobre o tema em Singapura no ano de 2015. E no programa Bold City Lab, também Maynooth University e de Dublin, Irlanda, em 2017. Criadora do canal do YouTube Smart City Tax, que incentiva uma maior participação das mulheres na tecnologia e inspira pessoas para cidades mais inteligentes. Vamos receber Stella Hiroki. Bom dia, obrigada pela presença de vocês e também obrigada pelo convite da Fundetec e da Prefeitura de Cascavel, porque eu me sinto muito honrada por poder falar na minha cidade natal sobre a minha profissão, o que eu escolhi para trabalhar, que são cidades inteligentes. Então, eu convido a vocês, hoje vamos pensar, vamos nos questionar como a gente pode tornar o nosso espaço urbano muito mais inteligente. Por isso que eu coloco como título da palestra, Navegando por Cidades Inteligentes. O que para vocês traz essa questão de navegar por cidades? Eu vou pedir um pouco a interação de vocês, por favor, tá? Alguém tem alguma opinião? O que pode ser um navegar por cidades para vocês? Internet, redes digitais, acessibilidade de trânsito. Mais alguma opinião? Eu trouxe esse título para vocês. Hoje eu moro na cidade de Florianópolis, mas além da questão de navegar, de ter um mar muito perto de mim, para falar disso, dessa navegação em cidade, nessa questão tem uma interação entre o espaço físico, o espaço urbano e a interação digital também. Então, eu coloco para vocês 3 camadas dessa navegação por cidades. A primeira seria a mais básica, o começo da internet, que é o momento em que realmente nós vamos procurar a informação na web. Nós vamos surfar pela internet. Esse seria um primeiro momento de uma navegação. Um segundo momento, realmente é um momento onde criamos conteúdo, interagimos via as redes sociais, onde colocamos informações dentro dessas redes e, ao mesmo tempo, que esse enorme banco de dados é organizado, é produzido com as nossas informações sobre a nossa interação com o espaço urbano. E uma terceira camada, um terceiro momento, é realmente quando utilizamos os aplicativos, o smartphone, que é a primeira ferramenta para fazer uma cidade inteligente, que todo mundo tem acesso e tem muita gente que está interagindo aqui. Então, quando nós utilizamos os aplicativos, colocamos uma tela para fazer esse meio de campo entre a participação do cidadão e o espaço urbano. Então, por isso, nós temos pelo menos 3 momentos de navegação por essa cidade inteligente. Tudo bem? Então, esse objetivo da palestra é que vocês saiam daqui com muito mais informação para vocês levarem projetos que tornem o bairro de vocês mais inteligente e, por consequência, a cidade de vocês uma Smart City. Ok? A nossa agenda de hoje, eu vou primeiro comentar a minha formação, como foi a minha jornada para trabalhar com cidades inteligentes, porque algumas pessoas acreditam que, poxa, será que eu tenho que ser formado em alguma profissão que me leve a trabalhar com o espaço urbano? Eu vou contar um pouquinho da minha jornada para vocês, para explicar como todas as pessoas que vivem nesse espaço urbano, nós realmente temos que acreditar que nós pertencemos a essa cidade. Então, todo mundo pode criar projetos, pode realmente empreender dentro da sua cidade. No segundo momento, eu vou explicar um pouquinho quais são os parâmetros que formam uma cidade inteligente. Não existe uma instituição que regule o que é uma Smart City, mas nós temos alguns parâmetros, alguns moldes para colocar realmente uma cidade como cidade inteligente. Depois disso, eu vou colocar também como é super importante a participação da mulher para a gente desenvolver espaços mais inteligentes. Porque muito ainda, principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas que lideram, se apresentam, mostram projetos de cidades inteligentes, ainda vêm de uma mentalidade muito masculina, classe média alta e branca, que tem muito a ver também com a questão do Programmer Culture, da cultura da programação, do Bro, do Vale do Silício.
Então, eu vou mostrar para vocês como isso tem um efeito em cascata e acaba afetando em como a cidade não se torna segura ou a mesmo acolhedora, não só para a mulher, mas para todos os cidadãos. E com isso, eu passo para um exemplo no Brasil, porque em muitas das minhas palestras, as pessoas perguntam, ok, você está contando projetos incríveis que existem no exterior, que são super famosos de cidades inteligentes, mas a nossa realidade no Brasil, o que a gente pode usar como exemplo, o que a gente pode colocar que o Brasil pode ser, sim, uma referência em Smart City, ok? E eu termino com algumas referências para vocês continuarem pesquisando, procurarem novas informações para trazer esse espaço inteligente para a vida de vocês, ok? Bom, a minha formação, como eu falei no começo, eu sou formada em Mediologia pela Unicamp, então eu tenho uma formação muito voltada para a questão do comportamento, de culturas. Então, por isso, o meu trabalho em mídias, eu já estava muito interessada nessa interação das pessoas com a imagem e, por consequência, com o espaço onde elas vivem. Eu tenho a formação de mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo, que é onde eu faço meu doutorado hoje também, e eu vou defender a minha tese no ano que vem. E a minha formação de mestrado me levou a pesquisar redes sociais de moda, realmente a construção de informação via imagem e moda para plataformas digitais. E com isso me levou a perceber que as cidades estavam sendo impactadas, estava acontecendo uma transformação com a chegada do Airbnb, Uber aqui no Brasil por volta do ano de 2014. Em 2015, eu encontrei um curso de cidades inteligentes, na verdade, inovações em cidades inteligentes no Sudeste Asiático, que eu fiz em Singapura, que foi onde eu conheci um primeiro momento de cidades inteligentes, uma primeira fase, que é o momento em quando grandes plataformas de tecnologia vêm e organizam uma cidade. Por isso que muitas vezes se confunde que uma cidade inteligente ela acontece apenas pela tecnologia. Mas eu coloco para vocês que hoje nós vivemos um segundo momento de cidade inteligente, que é onde a participação do cidadão, como foi colocado agora na primeira mesa, a participação do cidadão é cada vez mais importante para acontecer essa interação com as grandes plataformas de tecnologia. Então, em uma primeira fase, eu encontrei isso em Singapura e depois em Dublin, em 2017, no ano passado, quando eu fui contemplada pela Bolsa CAPES de ensino, a Bolsa do Brasil, e eu fui pesquisadora do The Programmable City Lab, em Dublin, que traduz como o laboratório da cidade programável, que o interesse é como traduzir a cidade para uma plataforma de software e, ao mesmo tempo, como o software traduz a cidade. Então, é esse momento de criar banco de dados, criar informações sobre o espaço urbano onde vivemos. Então, eu trago todo esse repertório e eu trabalho dentro da minha consultoria, que é o Smart City Talks, que é uma consultoria educacional, onde eu desenvolvo conteúdo sobre cidades inteligentes e vocês podem acompanhar meu trabalho, principalmente pela plataforma do YouTube. Então, eu espero, quando eu sair daqui, ter várias inscrições no meu canal, ok? Então, anotem, já se inscrevam no Instagram. Sempre tem várias novidades sobre o tema, sobre comportamento urbano. E uma preocupação que eu tenho, que é levar essa referência, principalmente para o jovem, pessoas que querem trazer novas oportunidades para as suas cidades. Pode ser em Cascavel, pode ser em Palmas, pode ser em Manaus, em várias cidades do Brasil, para a gente realmente tornar o Brasil essa força que tem muito potencial a ser desenvolvido dentro de Smart Cities, ok? Dentro dos parâmetros, tem esses 6 principais parâmetros de cidade inteligente. O que eu destaco, e que é o grande diferencial que conseguiu organizar Singapura como uma cidade inteligente, é o grupo de Smart People. Esses 6 grupos, Smart People, Smart Governance, Smart Environment, Economy, Living e
Governance e Mobility, esses 6 não quer dizer que eles estão organizados de uma forma vertical, de forma hierarquizada. Todos eles estão organizados de maneira horizontal. Se o Smart People estiver mais em consideração, não quer dizer que isso vai impulsionar uma cidade a ser mais inteligente. Todas essas 6 áreas, elas têm que estar organizadas e uma ajudando a outra para que esse espaço seja considerado inteligente. O que acontece não existe uma instituição como ONU, Unesco ou o Banco Mundial que defina o que é uma cidade inteligente. Este primeiro parâmetro é um parâmetro da União Europeia, que ele foi escolhido pela União Europeia ser uma das principais organizações políticas a considerar inovação e sustentabilidade para a organização urbana. E Singapura, para entrar nessa competição, nessa vitrine, que a gente pode chamar também de cidade inteligente, utilizou esses parâmetros da União Europeia para mostrar o seu potencial como uma Smart City. E o interessante, dentro da minha pesquisa, é que Singapura já se organizava de uma forma inteligente, se preocupando com essa questão de inovação, e não sabia que existia uma definição para isso, não sabia que existia essa definição Smart City. Por isso, eles adotaram esses parâmetros da União Europeia e fez muito destaque e muito interessante, porque eles colocaram esse ponto, o Smart People, e o que hoje nós chamamos de Smart Citizen, um cidadão inteligente, como protagonista, como principal interação para que todas essas 6 áreas se movimentem. Então, explicando de forma rápida o que seria cada uma dessas áreas. O Smart People é o momento em que não só a sociedade civil, mas a participação pública e a participação privada incentivam o desenvolvimento de uma educação de qualidade, porque isso, consequentemente, vai aumentar a qualidade de vida e também a expectativa de vida das pessoas que moram naquele espaço urbano. Então, com isso, eles vão conseguir impulsionar uma melhor organização do Smart Governance. Destaco de Smart Governance. O governo da Estônia tem uma plataforma, quase 90% de todos os processos burocráticos feitos online. Então, para abrir uma empresa na Estônia demora menos de 24 horas. Então, coloco isso como referência para vocês. O Smart Governance seria isso, processos que facilitem a participação do cidadão para empreender, para colocar realmente a inovação como o principal impulsionador dessa sociedade. E um governo que, sim, tem uma política de dados abertos, de menos corrupção. Existem gráficos, pesquisas disso, que mostram quanto menos um país, uma cidade é corrupta, mais desenvolvimento inteligente ela possui. Então, o Smart Governance passaria para esse momento. O Smart Living é mais do que uma Smart House, porque muita gente, algumas vezes, fazem umas entrevistas comigo e acham que, por eu trabalhar com o Smart City, eu moro em uma casa super tecnológica, que a minha casa é totalmente programada e que eu vou chegar na minha casa, está tudo funcionando, já está quentinha, com cheiro de café, cheiro de pão e chuveiro funcionando automaticamente. E o Smart Living não é isso, não é uma Smart House. A Smart House, claro, é muito interessante, mas digo que eu sou mais vintage, gosto de coisas mais clássicas do que realmente uma casa interativa que converse comigo. Interessante que o meu professor na Irlanda também, ele falou, não, imagina, eu não quero uma casa que converse comigo, eu quero chegar em casa e ficar em silêncio, isso é o que eu mais quero. E, então, isso fica como dica para vocês pensarem. O Smart Living é quando existe uma interação dessa moradia de qualidade, com os recursos água, luz, funcionando de forma sustentável, sem gastos, sem desperdícios nessa construção dessa moradia, e que essa moradia ela tem um acesso fácil para o trabalho, para o lazer e para a educação dessa população que vive ali. Então, um Smart Living proporcionar essa qualidade de vida
que, como vocês podem ver, ela está interagindo com todas as outras áreas que eu comentei também de Smart City. E dentro do Living, passamos para a questão do Smart Mobility. Chamo a atenção que, dentro de Mobility, nós conversamos sobre todas as formas, todas mesmo, de mobilidade. Medellín é um caso muito interessante, porque é uma cidade com muitos desníveis, dentro de vales, né, de montanhas. Então, a questão da bicicleta não seria uma solução para a mobilidade de Medellín. Então, eles optaram por um teleférico para aproximar a periferia do centro, para possibilitar o pertencimento na cidade. Por isso, a mobilidade é uma área super interessante para empreender, para criar, porque ela permite várias formas de transporte e que eles interajam pensando em um combustível que não vá poluir, que não vá tornar esse espaço agressivo, esse espaço urbano agressivo. Então, combustíveis sustentáveis, uma tarifa acessível para a população também, ônibus, carros particulares mesmo, mas de qualidade, um transporte que permita a segurança das pessoas e, por consequência, o acolhimento dentro dessa cidade. E outra coisa de mobilidade que me chamou a atenção, em Singapura, eu tive que fazer um projeto, fazia parte do curso, além da parte teórica, desenvolver um projeto empreendedor. E o meu grupo ficou com a parte de mobilidade. E uma das coisas que o professor pediu para a gente fazer nesse projeto de mobilidade foi não trabalhar realmente com bicicleta em Singapura, por ser uma cidade muito quente. A média de Singapura é 38, 39 graus, o ano inteiro, não tem mudanças. Então, é muito complicado ter um transporte via bicicleta, pelas pessoas se cansarem, chegarem exaustas nos seus trabalhos. Então, nós tivemos que propor uma outra forma. E nós, na época, era 2015, a gente propôs um compartilhamento de carro privado. Diferente do que o Uber faz, nós propomos carros onde o motorista, o proprietário do carro, né, ele deixava de ser motorista e permitia essa interação. Hoje, o que está acontecendo em Nova York. Tem essa questão dos carros que você pode alugar sem precisar ir em uma locadora de carros. Eles podem ser alugados com cartão de crédito diretamente onde eles estão estacionados. Então, era mais ou menos isso o projeto. E passando para a questão de Smart Environment, também não é pensar só, não vai ter desperdício de água ou de luz. O Smart Environment é pensar no empreendedorismo a partir do meio ambiente, a partir das características dessa cidade, das características ambientais. Por exemplo, Singapura, eles construíram um jardim que tem praticamente todas as espécies do mundo, e lá eles transformaram essa parte ambiental, essa preocupação em preservar o meio ambiente, em um polo de turismo que traz muita rentabilidade, traz muito lucro para a cidade. E, além disso, eles utilizam a estrutura do parque para fazer a reciclagem de troncos de árvores que são cortadas na cidade. Então, o próprio parque, por ele ter um ecossistema ambiental, quando queima os troncos das árvores, o próprio ecossistema da cidade absorve o gás carbônico, traz energia de volta para o parque e traz visitantes do mundo inteiro. Então, por isso que ele é uma forma de inovação econômica via Smart Environment para a cidade. E a parte de Smart Economy é realmente utilizar as características desse espaço para trazer novas oportunidades. Dublin é um caso muito interessante, porque nos anos 90 era uma economia 100% agrícola, que acho que até vocês têm essa imagem na cabeça de realmente um campo verde, super longínquo, com carneiros, e, de repente, dos anos 90, passou para uma economia de serviço, de várias startups, várias sedes de bancos indo colocar suas sedes nessa cidade. Por quê? Eles viram na forma de diminuir as burocracias, abrir o país para realmente inovar
nessa parte de economia. Uma economia que atrai pessoas do mundo inteiro, diversas etnias, diversas culturas, e com isso traz novas oportunidades de empreendedorismo para essa cidade. Então, essa seria a parte do Smart Economy, para fechar esses 6 parâmetros de cidade inteligente, assim como se organiza esse espaço, com algumas referências, algumas formas de começar a desenvolver esse espaço como espaço inteligente. Eu gosto muito dessa definição do professor Antoine Picon. O Picon, assim, só uma curiosidade sobre quem é ele. Ele trabalha 6 meses do ano na Universidade École des Mines, em Paris. Então, ele fica 6 meses na França e os outros 6 meses ele dá aula em Harvard, nos Estados Unidos. Então, ele é uma pessoa bem básica, assim, sabe? Um pouco pesquisador. E é ótimo, porque ele define de uma forma muito direta e muito atual o que é uma cidade inteligente. Ele coloca que uma cidade inteligente, madura, já consolidada, é uma complexa combinação entre top-down de sistemas de controle neocibernéticos, que seria um movimento de cima para baixo dessas grandes plataformas de tecnologia, com um movimento bottom-up de iniciativas lideradas por indivíduos empoderados digitalmente. Isso significa que é um movimento de baixo para cima, de todos nós interagimos de forma crítica com os nossos celulares, com os nossos smartphones, e utilizando a tecnologia para fazer essa nossa interação com o espaço urbano. Então, eu deixo para vocês a referência do professor Picon, para procurarem mais sobre Smart City e realmente essa interação que já está mais do que consolidada, e principalmente também a linguagem matemática para traduzir esse espaço urbano, como eu falei, o software, a linguagem de software, para realmente mostrar essas interações urbanas. Eu coloco essa foto do MASP em São Paulo porque me chamou muito a atenção. Em Dublin, eu tinha, dentro da minha pesquisa, que entrevistar desenvolvedores de software e perguntar como eles estavam trabalhando a inclusão. E, claro, essa questão, por eu ser uma pesquisadora mulher, a questão de como colocar as mulheres nos projetos de tecnologia. E foi muito surpresa para mim, porque quando eu perguntava para eles como eles faziam essa ação, eles não tinham uma resposta, eles apenas falavam que eles colocavam a inclusão nos projetos. Mas eu fui pesquisando e entrevistando essas pessoas e fui descobrindo realmente que a cidade, muitas vezes, é um espaço não acolhedor e inseguro, porque realmente não pensa na diversidade, nas múltiplas pessoas e características que compartilham aquele espaço urbano. Como a parte de tecnologia, às vezes, não é tão fácil a percepção imagética, e também por eu ser brasileira e mostrar isso na Irlanda, eu levei essa foto, que é o MASP, que é o prédio desenvolvido pela arquiteta Lina Bobardi. Eu vou só correr um pouquinho aqui com o tempo, eu já vou explicar, senão eu ia pedir umas perguntas para vocês, tudo bem? Vão pensando enquanto eu vou falando, tá, dessa foto. A Lina Bobardi, quando construiu esse prédio, quando ela idealizou o Museu do MASP, ela queria muito mais do que um museu, mas um espaço que fosse acolhedor para todas as pessoas de São Paulo, independente do bairro onde essas pessoas moram. Ela queria que fosse um lugar onde as pessoas fossem e pensassem: a São Paulo, essa cidade é minha, é do cidadão. E o que aconteceu, e é muito visível, né, nessa foto, pode ser visto aqui no fundo, é uma competição fálica dos prédios. Porque provavelmente esses prédios foram desenvolvidos por arquitetos homens. E a gente entende que realmente existe um domínio que a gente chama em tecnologia, que é de nuca branca, que a maioria são homens brancos de classe média alta, que idealizam esses projetos e, consequentemente, idealizam projetos de tecnologia. Um fato muito alarmante, posso dizer, que aconteceu foi que a Apple desenvolveu um aplicativo de saúde e não considerou o ciclo menstrual dentro desse aplicativo.
Então, isso é só um ponto de tantas outras coisas que nós, mulheres e tantas pessoas passam quando não somos representadas em tecnologia ou mesmo na arquitetura, no espaço urbano. Então, por isso que é muito interessante mostrar essa foto, porque é Brasil, é o nosso lugar. A gente tem um prédio sensacional aqui no Brasil, que é esse do MASP, feito pela Lina Bobardi, que mostra como a cidade pode ser, sim, acolhedora, pode ter espaços de interação, e vamos colocar as pessoas para se sentirem pertencentes a essa cidade. Porque quando colocamos as pessoas para trabalhar, para inovar nesse espaço urbano, o espaço público se torna muito mais seguro. Não é colocando mais policiais, mais câmeras de vigilância, mas é colocando as pessoas para interagir nesse espaço. Tudo bem? Um caso que eu quero colocar para vocês, ele está dividido em 3 episódios no meu canal do YouTube, que é o Edifício Dandara. Eu tive a oportunidade de entrar no Edifício Dandara. Ele é um edifício que era do INSS, ele foi abandonado na década de 70, e era para ser do Ministério Público em São Paulo. Só que, por recursos financeiros, como vocês muito bem sabem, o prédio não foi colocado para serviço da iniciativa pública, ele não foi colocado para utilizar dessa forma. O movimento de ocupação em São Paulo entrou no prédio e foi um processo muito longo, de mais de 10 anos, para eles conseguirem organizar esse prédio de forma a dividir o grande espaço, que eram, né, os andares de um edifício público, em mais de 120 apartamentos confortáveis, acessíveis, de valor acessível, via programa Minha Casa Minha Vida, pela Caixa Econômica. E esse prédio ele fica na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, na frente do edifício Wilson Paes, que caiu recentemente. Então, eu acho muito interessante falar do Edifício Dandara quando falamos de cidades inteligentes, porque ele é um caso de inovação social, de como, quando você coloca as pessoas com acessos, realmente, oportunidades, para elas se sentirem pertencentes a um espaço urbano, principalmente no Brasil, que a gente tem, sim, uma desigualdade social muito grande, quando você coloca as pessoas com acesso a uma moradia de qualidade, tudo isso muda na vida delas. As pessoas que eu entrevistei são pessoas que já têm uma certa idade, ou jovens como eu, como vocês, que têm muita vontade, quer transformar o Brasil, só que muitas vezes a desigualdade social exclui essa pessoa. Então, no momento que a gente consegue ter um projeto como esse, do Edifício Dandara, que interagiu a participação pública com o governo, realmente organizando o processo para as pessoas terem acesso à moradia, a iniciativa privada, através da Integra Corporações, que organizou, dividiu o prédio, a sociedade civil, com um movimento de ocupação organizado, não tinha criminalização do movimento, um movimento organizado. E também a pesquisa acadêmica, com assistentes sociais, que ajudaram essas pessoas a viverem em condomínio, tem isso também. Esse prédio ele conseguiu se organizar e ser uma referência não só como edifício, mas como também da rua, porque quando viram que, poxa, aquele edifício abandonado agora está organizado, está arrumado, eu, como vizinho, também vou cuidar da minha fachada, vou cuidar da minha calçada, e isso conseguiu replicar da rua para todo o bairro, todo o centro de São Paulo e para outros bairros também. Então, isso é para colocar para vocês que o Brasil tem potencial, sim. Nós temos ótimas referências de espaços inteligentes. Então, é possível desenvolver muitos projetos que vão ser referência mundial no assunto. Eu vou colocar para vocês 2 referências. O livro em azul é o Cidades Inteligentes, Por Quê? Pra Quê? Que é o livro onde eu tenho um capítulo sobre Singapura, que eu coloco sobre a educação e a inovação para transformar um espaço urbano. Então, eu indico para vocês a leitura. E tem todos os outros professores também do meu departamento na PUC, que a gente pesquisa sobre cidades inteligentes. E o outro livro é o livro do professor Antoine Picon, o Smart Cities, Specialized Intelligence, que seria inteligência especializada, para falar realmente desse movimento de cima para baixo e de baixo para cima dessa interação urbana. Coloco para vocês ficarem ligados no meu canal do YouTube, nas minhas redes, porque ano que vem eu vou ser uma das únicas participantes do Brasil
a falar sobre as tendências, o que está acontecendo no Brasil, nesse festival, que é o maior festival do mundo de inovação, que é o South by Southwest, que acontece em Austin, no Texas. Então, eu estou indo representar o Brasil. Então, conto com a participação de vocês para ficarem ligados nas informações que eu vou compartilhar, todo o conteúdo novo que eu vou trazer para o Brasil, do que está acontecendo nos Estados Unidos e está já previsto no South by Southwest, coisas assim de 10 anos lá na frente, as pessoas já estão falando lá. Quem frequenta o festival é Elon Musk, Barack Obama, então vale a pena dar uma olhada. Vou palestrar lá, vou levar Cascavel lá, para o nome de Austin. Então, eu deixo aqui o meu contato para vocês, do Smart City Talks. Quem tiver dúvida, por favor, me escreva. Tenho o maior prazer de responder. Então, vamos conversar mais sobre cidades inteligentes e eu espero que vocês possam desenvolver projetos muito mais empreendedores e muito mais inteligentes aqui para a cidade de vocês. Obrigada.